Vamos, neste vídeo, analisar um conceito muito importante quando lidamos com o movimento de objetos extensos, ou seja, que não podem ser considerados como partículas pontuais, que é o centro de massa. Vamos começar pela segunda lei de Newton, que nos diz que a resultante das forças externas sobre um sistema corresponde à derivada temporal do momentum linear. Essa equação não se restringe a uma única partícula. Por um exemplo, vamos supor que nós tenhamos como sistema duas partículas. Uma partícula 1 que experimenta uma força externa que eu chamarei de F1 externo, e uma partícula 2 que experimentará uma força externa, ou seja, não estou considerando aqui forças que 1 exerça sobre 2 ou 2 exerça sobre 1. Eu estou falando aqui de forças que um terceiro ente está exercendo sobre esse sistema formado pelas partículas 1 e 2. Ou seja, em outras palavras, F1 e F2 externas não constituem um par ação-reação. Essas partículas terão momenta linear P1 e P2. Para cada partícula, nós podemos escrever a segunda lei de Newton, dP1. dP será igual a F1 externo. E dP2, dt será igual a F2 externo. E o momentum linear total. Vamos somar as duas equações. Sabemos que o momentum linear total do sistema é P1 mais P2. Se eu derivar P, ficarei com dP dt igual a d dt de P1 mais P2, que será a derivada da soma é igual à soma das derivadas. Eu terei aqui então dP1 mais dP2, ou seja, terei F1 externo mais F2 externo, que no nosso caso constitui exatamente a resultante das forças externas. Acabamos de verificar como que a segunda lei de Newton pode ser aplicada não para apenas uma única partícula, mas para um sistema de partículas. Lembrando que aqui estamos lidando com um sistema não isolado. Há um outro ente que está exercendo forças sobre essas duas partículas. E essas forças F1 e F2 atuam em partículas diferentes. Isso significa que o momentum linear total de um sistema de duas ou mais partículas se conserva, mesmo que o sistema seja não isolado ou, como nós também dizemos, aberto. Basta que a resultante das forças externas se anule, ou seja, basta que tenhamos F1 externo igual a menos F2 externo. Porque, neste caso, este termo se anula, dP dt igual a zero, e a única entidade cuja derivada é nula é a constante. Nós podemos tratar, então, o sistema total como se fosse uma única partícula de momentum P igual a P1 mais P2. Estamos aqui, então, considerando uma única partícula que tenha um momentum linear total do sistema, ou seja, igual à soma dos momenta da partícula 1 com a partícula 2. Vamos então representar as posições destas partículas com relação à origem de um referencial inercial. Vamos colocar aqui uma origem O. A minha partícula 1 com massa M1 se encontra a uma posição R1 da origem, e eu tenho a minha partícula M2 a uma distância dada pelo vetor posição R2. Nós queremos representar
o movimento deste sistema como um todo pelo movimento de uma única partícula que terá massa igual à massa total do sistema, m1 mais m2, e momentum linear igual ao momentum linear total do sistema. Assim, aplicando a definição de momentum, P será igual a massa vezes velocidade, ou seja, m dr dt. Que valor nós utilizaremos para R? É a distância de uma partícula com relação à outra? É o R1? É o R2? A princípio eu não sei. Vamos então prosseguir com os cálculos, deixando o nosso R indefinido por enquanto, simplesmente substituindo P por P1 mais P2. Só que P1 mais P2 é igual a M1 dr1 dt mais M2 dr2 dt. Vamos então considerar este termo da nossa igualdade e este termo aqui, que envolve o vetor R que nós queremos determinar, e eu vou passar o M dividindo. Então nós ficaremos aqui com dr dt igual a 1 sobre m, e eu vou colocar m1 dentro da derivada e m2 dentro da derivada também. Ficaremos com d dt de m1 r1 mais m2 r2. Como m também é constante, é a massa total das partículas que constitui o sistema, posso colocá-lo também dentro da derivada. Ou seja, nós ficamos aqui com d dt de m1 r1 mais m2 r2 sobre m. Temos aqui uma derivada temporal de R e temos uma derivada temporal deste termo entre parênteses. Eu posso, então, igualar R com esse termo. Portanto, R será igual a M1 R1 mais M2 R2 sobre M, porém, M é M1 mais M2. Este vetor R é chamado de centro de massa do sistema. Se nós retornarmos à segunda lei de Newton, nós vamos obter que dp dt é igual a resultante das forças externas que atuam sobre o sistema. Só que P, no caso, é m dr dt, onde R é o centro de massa. Portanto, para um sistema de partículas, a segunda lei de Newton se reduz a massa total do sistema multiplicando a aceleração do centro de massa, ou seja, d2r dt2, igual a resultante das forças externas que atuam sobre o sistema. Quando forças externas atuam sobre um corpo extenso ou sobre um conjunto de partículas, o centro de massa se move exatamente como se toda a massa do sistema estivesse concentrada neste ponto e estivesse submetida a uma força externa igual à resultante de todas as forças que atuam sobre o sistema. Eu consigo reduzir um sistema de N partículas com suas posições a partir de uma dada origem a uma única partícula de massa igual à massa total colocada sobre o centro de massa do sistema, que é calculado desta forma. As partículas podem ter um movimento arbitrário em relação ao centro de massa. Isso é o que nós chamamos de movimento interno do sistema. Podem estar se afastando do centro de massa, se aproximando. Isso em nada altera o fato de que o centro de massa se move sob a ação unicamente da força externa total. Então, o movimento do centro de massa é uma consequência apenas da força externa total ou resultante. Isso significa que, se a resultante das forças externas sobre o sistema for nula, o centro de massa permanecerá em equilíbrio, ou seja, em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Assim, para N partículas, com posições medidas em relação
a uma dada origem com respectivas massas m1, m2, m3 até uma dada partícula n, a posição do centro de massa será dada pela soma sobre todas as n partículas do produto da massa pelo vetor posição sobre a massa total do sistema. Vamos supor que nós tenhamos uma distribuição contínua de massa, uma dada distribuição volumétrica de formato arbitrário com uma massa total m. Neste caso, para descobrir a posição do centro de massa com relação a uma dada origem, nós substituímos a soma discreta por uma soma contínua, que é a integral. O nosso R será dado pela integral, ou seja, a soma sobre as massas, que nesse caso serão incrementos diferenciais de massa, pela posição destes incrementos, que eu estou chamando de R', sobre a massa total, ou seja, a integral de dm, sobre toda a distribuição volumétrica, ou seja, nessa distribuição volumétrica de massa total m, eu identifico um pequeno incremento volumétrico infinitesimal de massa, meu dm, a uma dada posição R' da origem do sistema de coordenadas, escrevo esta posição R', o dm, e integro sobre toda a distribuição.